Olá, bem-vindos! Com este vídeo vamos dar início a uma série de vídeos que vão tratar da relação que existe entre filosofia e política. O que se observa nas redes sociais e de um modo geral na sociedade é que existe um alto grau de alienação política, eu diria de ignorância ou de analfabetismo político de grande parte da população brasileira. Porém, a filosofia tem um compromisso que é da sua própria natureza, esclarecer ou formar o pensamento crítico. Estamos num ano eleitoral, o que suscita da nossa parte o interesse ainda maior em discutir questões, temas políticos. Por isso estou propondo essa série de vídeos. E nesse primeiro vídeo, vamos tratar justamente da seguinte questão: por que a política interessa à filosofia? Ou por que a filosofia se interessa pela política? O que há na política que é fundamental para a filosofia? Eu gostaria, primeiramente, de estabelecer aqui um contraste entre uma abordagem filosófica e uma abordagem científica da política. A filosofia política, ou a filosofia, contrasta com a ciência política, justamente porque a filosofia tem um método de abordagem, de tratamento das questões políticas diferente da ciência política. Enquanto a ciência política se apoia na observação, na pesquisa empírica, na estatística, na análise de dados e de fatos, a filosofia política, por sua vez, utiliza do método da reflexão, utiliza-se da problematização, da discussão, da análise conceitual, da investigação, da crítica, da problematização e do questionamento do poder político. Se a ciência política visa analisar ou compreender como funciona o poder político, a filosofia não se limita apenas a compreender como funciona o poder político, mas como ele deveria funcionar. Daí o seu intento, o seu propósito crítico. Apresento aqui então, pretendo ao menos apresentar algumas razões, alguns motivos que justificam, a meu ver, o fato de que a filosofia nutre desde as suas origens gregas profundo interesse pela política, pelo poder político. A primeira razão, a meu ver, diz respeito ao fato de que nenhum homem é uma ilha. Nenhum indivíduo se basta a si mesmo. O ser humano vive em sociedade. A sociedade é o lugar e o destino quase que natural do ser humano. A nossa vida transcorre, se desenrola, se desenvolve na vida em sociedade. É porque somos seres sociais ou sociáveis, ou seja, somos capazes de aprender habilidades de convívio em sociedade, que a nossa vida é marcadamente política. Ou seja, se nenhum ser humano se basta a si mesmo, necessitamos então do convívio, dos favores dos outros seres humanos. Se a vida do ser humano é, portanto, política, então a filosofia não pode, eu diria,
ignorar a política, porque tudo o que é humano é do interesse da filosofia. Nada do que é humano é estranho à filosofia. Uma segunda razão para a filosofia se interessar pela política, no meu entender, diz respeito ao fato de que a relação que existe entre Estado, governo e sociedade mostra justamente que a política trata do bem comum, ou deveria tratar do bem comum, daquilo que interessa a todos os indivíduos, e não apenas a um ou a outro indivíduo. Enquanto a medicina cuida do bem privado, da saúde dos indivíduos, enquanto a economia trata de questões privadas, a política se interessa por tudo aquilo que diz respeito a todos os cidadãos, a todos os indivíduos, de tal maneira que a política cuida, ou deveria cuidar, do destino comum dos homens. A filosofia, desde o seu nascedouro, desde suas origens, se ocupa com o problema político, ou com a questão política, porque é próprio da filosofia tratar ou compreender aquilo que é fundamental para os seres humanos. A política organiza a vida em sociedade. É ela que estabelece leis, princípios, diretrizes para o convívio social. A filosofia não pode ignorar a política, porque a política decide a vida ou a morte das pessoas. Tal é a realidade do poder político. O preço dos alimentos, ou de tudo aquilo que diz respeito à manutenção da nossa existência, é decidido, deliberado, no âmbito, na esfera política. De modo que nem a filosofia e nem os cidadãos devem ignorar, desprezar ou deixar de se interessar pela política. Quem ignora a política está destinado a ser governado por tiranos, por autocratas. Por isso a filosofia se ocupa das questões políticas ou da política, e esse tema, essa questão, é fundamental para a filosofia, porque ela é fundamental para a vida dos seres humanos. E uma terceira razão pela qual a filosofia nutre profunda preocupação, profundo interesse pela questão política, diz respeito ao fato de que a política também decide o que é importante para a sociedade, quais ciências, quais tipos de conhecimentos devem ser ensinados e até que ponto, até que nível. Como já dizia Aristóteles, tanto na Ética Nicômaco quanto na obra A Política. É a política que decide, portanto, se a filosofia, inclusive,
é importante, é necessária, é fundamental para a formação dos cidadãos. Embora a política não tenha ou não tenha o poder de dizer se a filosofia é ou não absolutamente necessária, ela pode determinar, mediante medidas legais, se ela será disponibilizada, por exemplo, nas instituições de ensino, enquanto disciplina, enquanto matéria de estudo. É evidente que os filósofos resistem em admitir que a política possa dizer se a filosofia é necessária ou desnecessária, se ela é relevante ou irrelevante. Isso, sem dúvida, cabe ou caberia aos próprios filósofos dizerem ou demonstrarem, como já o fizeram historicamente ao longo desses 2.500 anos de história da filosofia. Basta a política ou ao poder político reconhecer o valor e a importância que a filosofia tem, isto é, o valor formativo da filosofia na educação cívica, ou melhor, na educação dos cidadãos, na formação da cidadania. Num ano eleitoral, discutir política parece, portanto, ainda mais, eu diria, urgente e necessário. A filosofia, como disse, tem um compromisso, que é o de formar o espírito, o pensamento, a consciência crítica. E como é possível vislumbrar, na nossa sociedade existe um alto grau de alienação política. É preciso, então, que a filosofia desperte para esta urgente questão e essa urgente necessidade. Portanto, se você se interessa pela filosofia, não deixe de curtir este vídeo. E se por acaso você ainda não está inscrito no canal, peço que você se inscreva e que compartilhe este vídeo, a fim de dar ainda mais relevância à nossa análise e ao nosso estudo. Então, até o próximo vídeo.